Bom dia àqueles que nos assistem aqui em mais uma sala de debates, um espaço da Comissão de Direito Internacional da OAB, essa que é uma casa da advocacia, presidida e liderada pela nossa doutora Ana Tereza Basílio, nossa presidenta, e que nos dá aqui a função de trazer, em termos de direito internacional, as principais questões para a advocacia. Tenho muita honra e satisfação de receber aqui duas pessoas muito queridas, competentes, que estão na crista ou ali no fronte desse tema que vamos discutir, que é o professor doutor da PUC, Ricardo Weber, e também o meu colega, membro da Comissão de Direito Internacional, Lier Pires, que é um professor doutor e uma pessoa que tem se posicionado fortemente em relação ao nosso tema. E o nosso tema, relação Brasil-Estados Unidos, os últimos atos em termos da economia mundial, da economia do Brasil, o posicionamento do governo Trump em relação à taxação aí da política de comércio, né, entre Brasil e Estados Unidos e as implicações disso. Olha, meus queridos amigos, aqui os competentes e habilitados a aprofundar esse tema são vocês. Acompanho o tema, mas não tenho aqui a profundidade de conhecimento que vocês têm, no que pese eu estar trazendo esse debate com muita responsabilidade e também expectativa. Começaria com o meu querido amigo Lier perguntando: Lier, essa é uma questão, a taxação norte-americana em relação às condições de relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. É uma questão política? É uma questão de relações internacionais? Ou é uma questão comercial? Ou são as três questões? Professor Nicodemos, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez falar aqui com a comunidade jurídica do Rio de Janeiro, né, e do Brasil, através da Comissão de Direito Internacional da OAB Rio. Também fico feliz, né, pela presença do professor Ricardo Weber, um amigo querido que vem compartilhando comigo várias iniciativas de pesquisa, várias publicações, enfim. É muito legal a gente ter essa oportunidade de bater esse papo. Nicodemos, eu diria sim para todas as suas perguntas, né? Quando nós olhamos as relações internacionais do ponto de vista teórico, em particular do ponto de vista do realismo, nós temos que as relações entre os Estados, principalmente entre os Estados com maiores condições, né, econômicas, políticas e militares, ela é sempre definida em termos de poder. Né? Eu diria que o foco principal é sempre a busca do poder e da segurança em uma ordem internacional que é necessariamente anárquica, ou seja, onde não há uma autoridade central capaz de garantir a paz. Não existe, portanto, um leviatã, né, supranacional. De modo que os Estados, né, como atores racionais, singulares, vão priorizar sempre os seus interesses nacionais, que geralmente são definidos, né, em termos de duas grandes categorias, poder e segurança. Não há nenhuma dúvida de que os Estados Unidos são, ainda hoje, a maior superpotência do planeta. Eles pontificam em termos econômicos, políticos, militares, econômicos, enfim, culturais, em todos os critérios em que nós possamos pensar a categoria poder, né, os Estados Unidos estão ali certamente, né, entre as principais potências do mundo. E o Donald Trump entende, né, como titular da Casa Branca nesse momento, ele entende que ele está materializando os seus interesses nacionais. Eu não quero me alongar muito nessa primeira resposta, mas a primeira questão é o seguinte: tudo isso é definido em termos de política, ou seja, em termos de poder e segurança. Né? O que os Estados Unidos estão fazendo é a busca daquilo que eles entendem nesse momento, né, serem os seus interesses nacionais. E aí nós temos três questões assim de ordem muito imediata. Né? A primeira e mais direta é a relação, digamos que auricular, né, que o Eduardo Bolsonaro tem feito ali junto ao Steve Bannon, né, buscando de alguma forma apoio para a causa do clã Bolsonaro em nível doméstico, né, nas relações políticas, visando tanto as eleições de 26, quanto ao risco iminente, né, de que o ex-presidente Bolsonaro possa vir a ser preso por uma deliberação do Supremo. Isso existe, isso é verdadeiro, mas tem um peso muito pequeno, é importante que se diga. Uma outra questão, essa muito mais robusta, muito mais significativa, é o debate, digamos que em nível científico e tecnológico. Né? Existe uma queda de braço entre o governo brasileiro e, muito particularmente, entre o Supremo e, né, algumas das big techs norte-americanas, ou big techs que estão diretamente associadas às relações de poder dos Estados Unidos nesse momento. Né? As big techs querem continuar
com que o Brasil seja um território livre para a sua atuação, sem uma regulamentação mais severa, principalmente no que diz respeito ao artigo 19 da Lei de Proteção de Dados brasileira. Né? Existe também uma pressão para que o Brasil continue a ser um território livre, para que possa vir a ser instalados aqui os famosos data centers, que têm um custo energético altíssimo e um custo ambiental também muito grande. Não por outro motivo, os Estados Unidos também estão de olho, né, na energia produzida por Itaipu, principalmente na cota que cabe ao Paraguai. E uma terceira questão diz respeito ao desenvolvimento da inteligência artificial. Nós vimos aqui no contexto da reunião dos BRICS, inclusive a Carta de Niterói, propor, né, a criação de uma Big Tech da maioria global, ou seja, uma Big Tech do Sul global. E para finalizar essa minha primeira participação, temos que dizer também que existe um conflito hegemônico, né, entre a China, potência desafiante, e os Estados Unidos, potência desafiada. Tudo isso faz parte do caldo de cultura, né, do caldo de relações, para que nós possamos entender a taxação nesse momento. Eu quero crer que a gente vai ter oportunidade de desenvolver isso mais e melhor ao longo dos nossos diálogos aqui hoje. Bom, Lê, assim, você traz um contexto bastante interessante, vai descortinando alguns mitos que estão sendo colocados, inclusive em relação a alguém que também se autodenomina como um mito e que, de alguma maneira, vai esvaziando essa perspectiva de ser apenas uma questão política do cenário nacional. Você traz a questão de fundo, que é uma questão política e de segurança, e que tem vários elementos dados e colocados aí. Professor doutor Ricardo Weber, que é uma referência na área de relações internacionais, queria o seu olhar sobre isso. Essa é uma questão de ordem comercial, política, relações internacionais, regionais. Qual é a questão de fundo que está colocada nesse ato de taxação e sacrifício que os Estados Unidos está querendo impor ao Brasil? Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, uma enorme satisfação que eu dou esse bom dia e que eu inicio a minha participação no debate. Eu concordo muito com aquilo que o professor Lier observou, mas eu queria fazer algumas ponderações e levantar alguns pontos que eu acho que são importantes, né, para a gente refletir sobre o significado do chamado tarifaço, né, que o Trump anuncia e que vem causando tantas, né, vamos dizer assim, repercussões no cenário político doméstico brasileiro, né, assim como ao redor do mundo, né? O Brasil não foi o único país, né, que foi taxado, né, que entrou no radar aí das tarifas norte-americanas. E a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente sublinhar, né, muito na linha, né, do que o Lier levantou, é que, na verdade, a gente está discutindo tarifas, né, e as pessoas falam de tarifas como uma medida, normalmente, né, de controle, né, de uma gestão macroeconômica, né, sobre o comércio internacional por parte das nações. Né, mas a gente está observando hoje um mundo, né, em que a geopolítica, né, ou a política propriamente dita, né, ela está até certo ponto se sobressaindo ou se sobrepondo às relações econômicas. Né? Eu acho que isso é um sintoma muito claro. O pacotaço do Trump, ele é um sintoma muito claro, né, de que não é economia, não é por razões econômicas, né, que a gente tem o anúncio dessas tarifas. O Brasil foi premiado, né, com 50%. E, na verdade, essa premiação, ou seja, essa pole position que o Brasil acabou obtendo, né, nas tarifas, ela reflete muito, né, a política, vamos dizer assim, bilateral, né, que vem sendo travada, que vem sendo traçada, né, pelo governo brasileiro. Ela, na verdade, né, reflete vamos dizer assim, uma jogada do Trump. Né? O Trump está, vamos dizer assim, seguindo, né, as características dessa nova ordem, né, onde a OMC não importa mais, né, onde a OMC entrou, vamos dizer assim, né, num coma induzido, né, onde a OMC não é mais operante, e está avançando, né, a sua iniciativa de inaugurar, né, negociações bilaterais com país a país, ou seja, tentando, né, renegociar esses acordos, né, e buscando, através dessa renegociação, um posicionamento mais satisfatório, né, para a política norte-americana, política comercial norte-americana, e é exatamente nessa, vamos dizer assim, rearrumação da casa, da perspectiva da geopolítica de Washington, que o Brasil acaba sendo premiado dessa forma, acredito eu, não tanto pela influência, né, como o Lier ponderou, isso é um fator, né, de menor importância. Eu acho que o papel, né, do filho do Bolsonaro nos Estados Unidos é muito mais, né, de chamar atenção
para o processo que está acontecendo no judiciário brasileiro, mas não teria jamais o poder, né, de influenciar de alguma forma definitiva, né, o curso da política externa norte-americana. Isso me parece muito claro. O que se trata aí, sobretudo, né, vamos dizer assim, de relações internacionais que vêm se azedando com o tempo, né? Ou há uma série de farpas sendo trocadas, né, muito antes dessas tarifas terem, né, sobrevindo, e no momento em que o Trump vai arrumar a casa, ele resolve premiar o Brasil, e aí ele o faz de uma forma muito assintosa, né? Aí ele o faz de uma forma, né, com um grande tom de provocação, no momento em que busca influenciar, né, o que está acontecendo no judiciário brasileiro, no momento em que, na medida em que busca criticar a forma como as instituições brasileiras estão fazendo o seu papel, no momento em que busca denunciar, né, na sua visão, o que seria, né, vamos dizer assim, o funcionamento imperfeito, o funcionamento antidemocrático, né, ou aquilo que ele chama de uma perseguição política, da qual Jair Bolsonaro estaria sendo vítima. Portanto, eu acho que é muito interessante a gente refletir, né, acerca desse tema, sem trazer, né, conosco, que é até certo ponto difícil, mas sem trazer conosco aquelas velhas impressões, né, que tratam tarifas como se fosse uma medida, né, de gestão comercial simplesmente. Não, essas tarifas elas são, na verdade, uma grande provocação, né, como parte de um rearranjo da forma como os Estados Unidos vêm lidando com seus parceiros comerciais. Ou seja, o que está por trás disso, né, é a intenção de Washington de renegociar e começar a negociar com as nações, né, em termos bilaterais. Assim seria muito mais interessante para os Estados Unidos, como o Lia muito bem colocou, né, até certo ponto, né, o poder dos Estados Unidos que permite, né, que os Estados Unidos façam o que estão fazendo, mas não é tempo para bravatas, não é tempo para, vamos dizer assim, investir numa polarização ainda mais acentuada do que esse fenômeno, né, já chegou até o momento. Portanto, como primeira intervenção, eu gostaria de pontuar essa mudança na ordem internacional, né, vamos dizer assim, essa recolocação da geopolítica no centro do tabuleiro das relações internacionais e as questões econômicas, né, assumindo um segundo plano. Aí. Me parece que é exatamente sobre isso que se trata, né, o grande tarifaço do Trump. Bom, professor Ricardo, você aponta uma questão que é central e que não é de agora, não é nova, que é a crise do multilateralismo e que, dentro de novas conformações e modelos de Estado, tem concorrido para esse modelo que é o modelo bilateral, ou seja, das negociações bilaterais, trazendo esse outro elemento que o professor também, doutor Lier, aponta que é a questão dos interesses nacionais e aí o elemento da segurança e da política, tendo os Estados Unidos como a maior potência no mundo. Lier, eu acho que agora a gente tem que debater um pouco o seguinte: a nossa política internacional, a diplomacia brasileira, como dar as respostas a essa questão, entendendo aquilo que o professor Ricardo sinalizou, ou seja, há uma armadilha aí para poder reforçar a ideia, né, da crise do multilateralismo e consolidar aquela questão que é a mesa bilateral e ali fazer valer os interesses, naturalmente, de quem tem mais força e aqueles que não têm vão sucumbir. Como é que a diplomacia brasileira vai lidar com isso diante dessa, vamos dizer, se me permite, professor Ricardo, a armadilha que está colocada em relação à crise do multilateralismo e o seu aprofundamento nesse cenário de taxação? Só registrando que não é nada novo. Taxação é uma ferramenta e um mecanismo que existe desde que o mundo é mundo e que se impõe, né, para estabelecer interesses um sobre o outro. Lia, queria ouvir a sua consideração. Está com o áudio fechado, Lia. Está com... Desculpem, meus amigos, perfeita a tua colocação, e ela nos permite fazer uma reflexão um pouco mais ampla, né, para aqueles que estão nos acompanhando, que é entender um pouco como é que se constrói, né, o que nós chamamos hoje de governança global. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos passaram a ser inquestionavelmente, né, a maior superpotência do planeta. Estabeleceu-se ali uma ordem bipolar, né, que tinha, por um lado, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela antiga União Soviética. O ponto de interseção, né, para que permitíssemos uma ordem internacional minimamente estável, que obstacularizasse aquilo que iminentemente se considerava ao tempo de uma terceira guerra mundial,
mas já num contexto do mundo crescentemente nuclearizado, foram organizações, né, internacionais, das quais a principal e mais importante é a própria Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, diferente da sua antecessora histórica, a Liga das Nações, criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, ela é uma associação de países, que, essencialmente, está nucleada no que nós chamamos Conselho de Segurança, que é o seu órgão executivo. E no Conselho de Segurança, os 5 membros permanentes, a saber, Estados Unidos, Rússia, como sucessora histórica da antiga União Soviética, China, França e Inglaterra, que foram consideradas as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, têm o que nós chamamos poder de veto, ou seja, qualquer questão vinculada às Nações Unidas pode ser unilateralmente vetada, por uma dessas 5 potências, e esse veto terá que ser respeitado por todos os demais países. A par da Organização das Nações Unidas, foram criadas outras organizações, como as chamadas instituições de Bretton Woods, que são o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Subsequentemente, algumas décadas depois, nós também criamos uma organização muito importante, que o professor Weber fez alusão, que é a Organização Mundial de Comércio. Existem uma série de outros organismos internacionais, que dizem respeito a isso que nós chamamos de governança global, e esses mecanismos, todos, permitem com que os países construam diversos fóruns a partir dos quais negociações, são feitas não apenas no âmbito bilateral, mas fundamentalmente, professor Nicodemos, no âmbito multilateral. Foi o que você caracterizou agora como multilateralismo, uma perspectiva a partir das quais, os países priorizam a negociação e priorizam principalmente a negociação coletiva como formas de encontrar mecanismos equilibrados, minimamente justos, que possam, de alguma forma, permitir com que todos se desenvolvam e todos possam redefinir, a sua inserção internacional a partir dos seus esforços internos, etc. E tal. O que o presidente Trump vem fazendo, particularmente nesse segundo mandato, já tinha tentado fazer no primeiro também, mas particularmente nesse segundo mandato, quando ele chega muito empoderado, com maioria na Câmara, com maioria no Senado, com maioria na Suprema Corte americana e com o domínio da máquina do Partido Republicano, é exatamente fragmentar essa ordem multilateralista, fragmentar essas instituições de governança global, atuando de uma forma singular, usando o poder de forma crua. Então, assim, é sintomático e é importante nós demarcarmos essa questão. As retaliações do Trump vieram exatamente no contexto do encerramento da 17ª cúpula dos BRICS, da reunião de cúpula dos BRICS, que ocorreu na última segunda-feira, no dia 7 de junho. Olha, o que isso quer dizer? A reunião de cúpula dos BRICS, ela acordou 126 pontos, que colocam ali questões importantes, em relação à ordem internacional vigente. Uma dessas questões é exatamente o desenvolvimento da governança global, a partir do fortalecimento das instituições multilaterais, para que essas instituições possam agregar de uma forma mais ampla o conjunto dos países, mediando interesses e estabelecendo ali, elementos que permitam uma, digamos que, gestão, da ordem internacional mais democrática, mais aberta e mais saudável. Outros temas importantes, como saúde global, tecnologia, inteligência artificial, mudanças climáticas, cooperação Sul-Sul, todos eles dizem respeito a essa governança mais inclusiva e mais sustentável. Ora, Nicodemos, a tradição diplomática brasileira é exatamente no sentido de atuar, sempre, claro, na defesa e na tutela dos interesses nacionais, mas fundamentalmente também no sentido de buscar fortalecer esses elementos políticos, diplomáticos, esses elementos de governança, fortalecer o multilateralismo. Eu tenho certeza, Nicodemos, sem querer me estender mais, que esse é o trabalho que está sendo feito nesse momento. Por um lado, o Brasil se solidariza com todos os países que estabelecem algum tipo de compromisso efetivo, real, concreto, em função desse multilateralismo e em função dessa governança internacional mais inclusiva, mais democrática e mais sustentável, como nós falamos aqui. Por um outro lado, também vai colocando junto, aos poderes norte-americanos, aí não diretamente ao presidente Donald Trump, mas às instâncias diplomáticas, norte-americanas, os interesses brasileiros e as negociações que já estão em curso para que essa medida possa ser revertida antes do seu prazo de implantação, que é dia 1º
do mês que vem. Então, assim, o Brasil já está atuando nessa esfera, mas está atuando, Nicodemos, de uma forma soberana, de uma forma altiva, de uma forma ativa. Nós temos que nos afirmar e nos reafirmar nesse contexto como um país democrático. E todos aqueles que são verdadeiramente patriotas nesse momento estão solidários contra, né, o ataque que a soberania brasileira, não é o presidente Lula, não é o Supremo Tribunal Federal, não é a instituição A, B ou C, não é a pessoa A, B ou C. Esses ataques são um ataque dos Estados Unidos, através do seu presidente, à soberania nacional. E cabe a todos nós, brasileiros, nos irmanarmos na defesa dos interesses nacionais brasileiros e na defesa de uma política externa que não é de governo, mas de Estado, e que faz do Brasil uma das referências diplomáticas do mundo, né, permitindo com que ele seja um elo, uma ponte entre diferentes povos, sociedades e culturas, sempre em favor da paz, né, e da segurança nas relações internacionais. Olha, Lia, você assim aprofundou essa perspectiva de que realmente não podemos cair nessa armadilha devemos e temos que entender que a discussão que está colocada é uma discussão de Estado e não de governo. Eu acho que as questões de caráter político interno elas devem ser preservadas dentro de uma democracia, mas elas não devem determinar como o Brasil deve dar as respostas em relação a essas questões que são questões internacionais, tradicionais e que tem, como disse muito bem o professor Ricardo, armadilhas que nós não podemos cair. Não podemos abrir mão, pelo menos na minha concepção, do multilateralismo como um modelo dado e que desenvolve um conceito global de mundo e humanidade que é fundamental para as nossas perspectivas, né, enquanto humanidade. Mas, professor Ricardo, eu queria lhe ouvir. A pergunta que fiz ao professor Lier e que foi levantada por ti sobre essa armadilha. Né? Como não cair nela e como dar as respostas necessárias sem dizer para a outra parte de que, né, nós não reconhecemos mais o multilateralismo e vamos aqui cair, né, nesse diálogo para tentar resolver. Professor Ricardo. Bom, eu vou comentar, né, a intervenção do Lier, e aí eu me posiciono a partir desse comentário. O Lier traçou muito bem, né, essa linha evolutiva aí, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, né, no qual as instituições adquiriram um papel tão fundamental, tão importante, né, para a gestão compartilhada dessa ordem internacional, principalmente econômica do pós-guerra. Né. Eu queria só sublinhar um ponto que eu considero fundamental, é que no momento em que a gente cria essas instituições, né, a Conferência de Bretton Woods, né, essas instituições vêm operando muito bem, né, mas elas operam muito bem baseadas em regras, como devem operar as instituições, apenas até, né, o fim aí o começo da década de 70. Né. Em 71, né, o pilar, vamos dizer assim, monetário dessa ordem econômica estava sob os Estados Unidos, né, que era o dólar como moeda pivô, né, e o dólar estava no valor fixo, ancorado, né, num determinado peso de ouro, 3,6 onças. Isso daí acaba em 71, né, e em 73 a gente pode ver, né, aquela gestão da ordem pelas instituições, ela já não existe mais. De 73 em diante, com o fim do sistema de Bretton Woods, o que a gente passa a ter são instituições operando, mas sempre operando dependendo de um impulso político fundamental. Esse impulso político fundamental, ele é provido por reuniões de uma nova governança que emerge, que é uma governança de grupos, largamente baseada no poder. Né? Uma governança de grupos e muito exclusiva, né, dos países que o Lier mencionou ali, foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Estou falando do G7. Né? O G7 surge, né, formalmente, né, em 75, né, conhecido Rambouillet Effect, né, em nome da cidade francesa, onde houve, né, esse encontro mais formal de 75, né, ao desenvolvimento do grupo da Casa Branca norte-americano. Mas, enfim, o que eu estou querendo sublinhar com isso? Eu estou querendo sublinhar com isso que, apesar do poder ser muito presente para resolver as grandes discussões multilaterais, né, que estavam acontecendo no interior das instituições, esse poder não aparecia diretamente. Por que não aparecia diretamente? Porque eram discussões travadas com base no consenso entre esses líderes, que proviam um impulso político fundamental. Então, você pegar o final da rodada Tóquio, em 79, né, do GATT, né, você vai ver que o acordo da rodada Tóquio ele é negociado no interior do G7, ele chega nas negociações ali e consegue, né, apaziguar e consegue um fim para a rodada. A mesma coisa a rodada do Uruguai, 94, a maior rodada de negociações comerciais da história. Foi fechada porque
né, teve um grande impulso político do G7. O G7 atua aí como um gerentão, né? Mais tarde, vão surgir crises financeiras, né, que vão demandar um alargamento desse círculo. Né? E aí só as 7 economias mais desenvolvidas do mundo não bastam. Aí você vai falar em G20, etc. Mas a realidade do poder, ela vem perscrutando, né, o funcionamento das instituições há muito tempo. Né? O ponto é, hoje em dia, no momento presente, a gente não tem mais uma ideia de consenso entre esses grandes líderes. Pelo contrário, o que a gente está observando aí, né, é uma disputa geopolítica, né, até certo ponto ocasionado, aí, como o Lia citou, né, pela ascensão da China, né, pela ameaça à posição hegemônica dos Estados Unidos. E aí é nesse contexto aí que eu acho que a gente tem que posicionar, né, o pacote tarifário do Trump. Por quê? Porque quando a gente, né, começa a lidar com a possibilidade, né, de defender a nossa soberania, quando a gente começa a entrar nessa discussão política, eu acho que aí a gente está caindo numa grande armadilha. Primeiro porque ninguém está negociando aqui a nossa soberania. Né? Não existe a possibilidade, ninguém leva a sério a perspectiva de que o judiciário brasileiro agora vai fazer o jogo que o Trump quer e vai seguir as determinações do líder norte-americano. Essa não é a questão. Né? A questão é que há uma grande politização desse debate no cenário doméstico, né? E que o Brasil, né, não tem muita opção, né, de dizer, olha, nós não negociaremos, nós retaliaremos, porque até onde vai essa escalada? Qual é o potencial de fogo do Brasil? Né? A gente tem que pensar, diferenciar aí política de governo e política de Estado. Né? Essa questão das tarifas, ela pode ter um impacto central na nossa economia. Não é hora de bravata. Não é hora de bravata, é hora de negociar. O Trump né, ele foi, vamos dizer assim, muito agressivo com o Brasil? Foi. Mas, como ele mesmo disse, perguntaram por que você impôs essas tarifas ao Brasil? A resposta dele foi genial, porque eu posso. E o fato é, o poder comercial da economia norte-americana a coloca numa posição privilegiada em relação a nós. Isso não é uma opção, isso é dado da realidade, é um dado empírico. O Brasil tem muito mais a perder do que os Estados Unidos com essa contenda. Né? Esticar essa corda aí, né, principalmente diante de um líder político com, vamos dizer assim, a ousadia e a inconsequência do Donald Trump, eu acho que é temerário para o Brasil. Eu acho que é temerário até mesmo para o governo, porque o resultado dessa imposição tarifária pode ocasionar um cenário eleitoral devastador para qualquer governo que estivesse no poder no Brasil no momento atual. Então, veja, não, a questão da soberania brasileira é fundamental, mas eu não acredito que ela esteja em discussão. Eu não acredito que isso foi uma bravata do Trump. Né? Eu acho que ele quis ser muito agressivo, né? E esse foi um jogo de cena, né? Esse foi um jogo para as câmeras, e eu acho que aí tem uma armadilha muito grande, sim. Né? Porque a partir do momento que nós trilhamos esse caminho, a gente pode complicar um cenário que, por si só, né, já é complexo e já é profundamente ameaçador aí para os interesses brasileiros. Né? Eu não estou falando de governo no poder, eu estou falando para os interesses do Estado brasileiro. Eu acho que, né, a gente tem que ter sobriedade, a gente tem que agir da mesma forma que vários outros estados já agiram, que foi buscar negociação bilateral, tentar minimizar os impactos, né, tentar reduzir esse nível tarifário, né, e agir, já que o professor Lies citou, né, o Morgenthau, eu vou citar também, e agir com prudência. Né, agir com prudência, que é o que coroa, né, as iniciativas exitosas na política externa. Ok? Bom, eu Obrigado. acho que e aí a gente tem que reconhecer de alguma forma que até o presente momento o Estado brasileiro tem dado as respostas dentro de um padrão, né, de civilidade, dentro de uma lógica da tradição do Estado brasileiro de sempre esgotar a perspectiva do diálogo. Obviamente, o presidente Lula, como chefe da nação, o mandatário, ele se posiciona politicamente, mas a gente está vendo ali o vice-presidente Geraldo Alckmin, por exemplo, liderando um grupo, né, de empresários que ditam a economia, e aí ele dá uma ordem de prestígio ao mercado para poder estabelecer as principais prioridades. E a prioridade ficou claro ontem, por exemplo, como a gente já tem visto nos últimos dias, quando é dito o seguinte: nós temos que resolver isso até 30 de julho, para poder não prorrogar isso como algumas forças solicitaram em termos de entrar e embarcar numa lógica que não é real, de que isso está sendo feito para a defesa de interesses privados, quando na verdade não é. Nós sabemos que não é.
Bom, mas a gente foi também atravessado e surpreendido com o aprofundamento, que é a investigação comercial contra o Brasil, que ali dentro tem de tudo. Tem desde a 25 de março até o PIX, né, dizendo que são questões a serem investigadas em relação ao impacto da economia norte-americana. Fato é, e aí eu quero trazer essa pergunta, fato é, desde que Trump assumiu a governança norte-americana, ele tem empregado esforços para criar uma nova ordem mundial. Lier pontuou muito bem, né, que ele tem ali dentro um quadro hegemônico, né, a Suprema Corte Constitucional, Congresso, Senado, né, a própria sociedade americana com a política migratória, e eu acho que isso tem uma lógica, tem um sentido na perspectiva de desenvolver uma ideia de apoio dentro de um nacionalismo de que, né, os Estados Unidos para os americanos, né, e que dá o apoio e constrói aquilo que os dois já colocaram aqui. Uma hegemonia que dá a ele uma força para poder responder, muito bem pontuado pelo professor Ricardo, eu estou fazendo isso porque eu posso. E pode internamente e pode externamente. Né? Então eu vou fazer. Né? Agora, dentro dessa. Eu queria que trouxessem isso, viu? Até porque são duas pessoas que são da área, são muito competentes, têm lastrealidade histórica. Eu queria que comentassem isso. Né? Como nos posicionarmos dentro dessa nova ordem mundial que ele quer estabelecer ou quer instituir? Né? Entendendo, por exemplo, capítulos como BRICS, como disse muito bem o Lier, né? E que a gente encontra uma Rússia muito silente, em comparação, se nós vamos verificar a própria China, que já se posicionou, mas que está entendendo a mexida do tabuleiro e o que está em jogo. Como lidar com essa nova ordem mundial, né, ditada agora pelo mandatário norte-americano? Lier. Podemos, existem ações do ponto de vista imediato e ações do ponto de vista mediato. Né? Ou seja, do ponto de vista imediato, é aquilo que eu afirmei, o professor Ricardo Weber também ratificou aqui nesse momento. O Brasil está trabalhando, né, intensamente, através da sua diplomacia, para equacionar os conflitos de interesses, né, porque, volto a dizer, uma guerra comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, claro que ela pode ser muito deletéria para o Brasil, pela desproporção de forças entre os dois países, pela centralidade que o mercado americano ainda tem para a economia brasileira. No entanto, né, essa política de supertaxação, né, do Donald Trump, né, que está dentro da lógica do MAGA, do Make America Great Again, ela também vem produzindo um outro acrônimo interessante, que é o TACO, né, Trump Always Chicken Out, né, que significa que, traduzindo aqui em português muito corrente, né, que o Trump sempre dá para trás, né, quando começa a fazer esse tipo de ação que traz, né, uma certa espetacularização da política para o núcleo do debate, né, negando, inclusive, o primado realista da prudência, né, que foi muito bem colocado aqui pelo Weber, né, na sua última intervenção. Então, assim, por um lado, o Brasil está trabalhando, né, a diplomacia brasileira está trabalhando, né, para, de alguma forma, poder reverter, né, essas medidas. Agora, é muito importante reafirmar, nós temos que fazer um diálogo soberano com os Estados Unidos nesse momento. Isso quer dizer que a persecução dos interesses nacionais brasileiros, né, ela tem que estar pautando a conduta da nossa política diplomática. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, além da 25 de março, né, e de outras alusões, né, não, é sério. Os caras estão investigando agora o comércio popular na 25 de março. Pelo amor de Deus. Né? Olha só, você imagina a Casa Branca, né? o eixo, né, mais expressivo do poder global, analisando o comércio de rua, né, numa cidade latino-americana. Isso definitivamente não faz o menor sentido. Como não faz, Nicodemos, o menor sentido a declaração que foi feita ontem, né, pelo secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, quando ele afirmou, né, que os países que continuarem a negociar com a Rússia, como Brasil, como China e como Índia, não aleatoriamente todos membros dos BRICS, serão alvos de sanções
que podem alcançar até 100%. Agora, vamos lá. O secretário-geral da OTAN, embora seja uma autoridade, entre aspas, né, do ponto de vista político, bélico e militar, não tem nenhuma expressão do ponto de vista econômico, financeiro e comercial. Ao contrário, o Mercosul, do qual o Brasil é um dos eixos, está negociando um acordo de livre comércio com a União Europeia, né, onde os termos, né, de conquista recíproca para esses dois grandes blocos, a União Europeia e o Mercosul, né, são muito significativos. O que nós estamos vendo, Nicodemos, é uma coisa muito interessante, né? Nessa perspectiva do que o Brasil deve fazer, não do ponto de vista imediato, porque isso nós já estamos trabalhando, né? Negociação diplomática em termos soberanos com os Estados Unidos, buscando reafirmar os interesses nacionais brasileiros e tentar, né, encontrar ali os mecanismos a partir dos quais nós poderemos zerar, né, o passivo político entre os dois países. Isso já está sendo feito, é importante reafirmar sempre. Mas também é importante dizer que, do ponto de vista imediato, ou seja, no médio e longo prazo, cada vez mais o Brasil tem que diversificar os seus parceiros econômicos e comerciais. Né? O Brasil tem que depender cada vez menos de mercados singulares, principalmente de um mercado como os Estados Unidos, cuja liderança política está se demonstrando claramente, não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo, como uma liderança não confiável, né? Uma liderança que está sendo capaz de romper, solapar e destruir o patrimônio político institucional construído nos últimos 80 anos, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, sob a liderança dos próprios Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, né, historicamente, são o país líder dessas instituições multilaterais. Os Estados Unidos foram e são, né, o país, ou foram até aqui, até Donald Trump, né, o país líder, né, dessa ordem multilateral. E agora os Estados Unidos são, né, os principais, digamos que, violadores, né, desrespeitadores dessa ordem internacional, e é importante que nós digamos aqui também, né, violando as normas básicas, né, do direito internacional, inclusive quando perpetra ataques, né, contra o Irã, contra outros países. Né? O professor Ricardo Weber disse, né, a OMC já não importa mais, a OMC está esvaziada, a OMC está paralisada. Né? O palco aonde os países deveriam negociar, né, tecnicamente, né, as suas questões econômicas, financeiras e comerciais está esvaziado. E está esvaziado em função de quê? Em função, principalmente, desta ação isolacionista de poder cru, de poder básico, né, perpetrada pelos Estados Unidos. Então, assim, é verdade, o Trump pode fazer isso hoje, mas os efeitos de médio e longo prazo serão deletérios para os Estados Unidos. E ao Brasil, no médio e longo prazo, é cada vez mais diversificar, né, as suas fontes de comércio, finanças e outros relacionamentos importantes para o país, se afastando de mercados singulares, principalmente mercados não confiáveis do ponto de vista, né, da estrutura de uma governança global multilateral. E, para isso, mais uma vez, né, a aliança dos países BRICS é uma aliança absolutamente fundamental, né, porque pode nos permitir entrar em mercados nos quais, tradicionalmente, nós não chegávamos. Por exemplo, os mercados da Ásia Central, né, os mercados do Sudeste Asiático. Hoje, por exemplo, a Indonésia, um dos países que mais crescem no mundo, né, é um dos membros do BRICS. Então, assim, abrem-se também, no contexto das crises, Nicodemos, novas oportunidades. Né? E se nós conseguirmos, né, a partir de uma lógica dialogal, a partir de uma lógica cooperativa, mas a partir sempre, é importante reafirmar, de uma lógica soberana, negociar os interesses brasileiros dentro de uma perspectiva mais ampla, nós poderemos sair fortalecidos dessa crise, né? Diferentemente do que poderá vir a acontecer com os Estados Unidos. E aí eu falo não na relação singular com o Brasil, mas em face dessa grande desorganização, né, que o governo Trump vem produzindo no mundo e cujos efeitos já se fazem sentir, não apenas na pressão inflacionária, mas na própria queda na popularidade do presidente norte-americano. Então, assim, a gente vai poder desdobrar esse assunto, não quero monopolizar aqui a palavra, mas é importante a gente pensar sempre nessas estratégias de curto prazo e nas estratégias de médio e longo prazo,
e na negociação de interesses soberanos, o Brasil como um global trader, como um país de fato que é capaz de negociar, dialogar e interagir com o mundo e não apenas com um único país. Bom, professor Ricardo, eu acho que a gente tem que considerar todas as questões que foram trazidas pelo LIE nesse momento, mas também entender que ninguém sai, né, imune, impune, né, de um cenário desse. Haverá, nós sabemos disso, efeitos e consequências de toda a ordem. Mas eu quero lhe ouvir sobre essa questão. Vivemos, então, né, o início de uma nova era, né, na qual Trump se coloca como, mais uma vez, a referência norte-americana para instituir outros modelos que não sejam, como nós já falamos aqui, do multilateralismo, dos órgãos de acordos, de tratados e acordos que interessem muito mais à humanidade do que propriamente a duas partes. Como lidar com essa nova ordem, vamos dizer assim, trazida nesse momento? Pois é, Nicodemos, eu vou, como eu tenho feito, né, ao longo desse programa, eu vou continuar comentando, né, a intervenção do professor Lia, porque aí a gente vai evoluindo, né, e vou abordar os pontos que você mencionou. Na verdade, assim, pela própria teoria de relações internacionais, né, a gente consegue talvez aumentar a nossa capacidade de compreensão acerca do que está ocorrendo no cenário das relações internacionais atualmente, a partir da perspectiva realista que o professor Lier, né, trouxe à baila no começo do programa. Porque, veja, na verdade, o que o Trump está fazendo, né, não é criando necessariamente uma nova ordem. Né? O Trump está apostando no fim daquela ordem que foi extremamente favorável ao desenvolvimento da economia norte-americana até o momento em que a China, né, deu o seu grande voo, né, com direção aí a ocupar no futuro, né, que a gente não sabe exatamente, né, de quanto tempo, né, a posição de líder hegemônico, né, da economia internacional. Então, veja, o que os Estados Unidos está fazendo é rompendo com esse padrão, como o Lia pontuou muito bem aí, né, rompendo com esse padrão, vamos dizer assim, de líder hegemônico, né, que se responsabiliza até certo ponto, né, pela gestão dessa ordem. A gente não pode esquecer que, se a gente pegar os anos de vigência do Acordo de Bretton Woods, até 70, né, como eu mencionei, a gente vai observar um crescimento exponencial da economia internacional nesse período. Mas veja, isso representou um grande custo para os Estados Unidos. Tanto é que chega num determinado momento do tempo e os Estados Unidos sentem a necessidade, né, de se emancipar desse custo. Né? As relações econômicas, né, tinham prosperado muito, agora você tinha novos players, né, movendo uma quantidade imensa de recursos, né, ao redor do planeta, e segurar, né, esse peso aí, né, das trocas internacionais numa paridade com o ouro está complicado. Os Estados Unidos se envolveu na guerra do Vietnã, né, você teve uma série de questões aí, você teve depois os choques do petróleo, né, na década de 70, então ficou muito complicado. Então veja, o que eu estou chamando a atenção aqui? Exercer essa hegemonia, né? E aí, se a gente quiser pensar em BRICS, a gente vai ter que pensar no novo país hegemônico, né? A China. É disso que a gente está falando. Né? BRICS sem um líder hegemônico não funciona. Exercer essa hegemonia tem um custo. Né? E será que a China está preparada e quer arcar com esse custo nesse momento? Essa é uma pergunta fundamental. Né? Porque, veja, da perspectiva da teoria de relações internacionais, né, do realismo que o professor Lia trouxe, o que o Trump está fazendo é buscando de todas as formas, né, como ele acredita que seja possível, né, impedir esse crescimento da China. Em outras palavras, se os Estados Unidos não fizerem nada nesse momento, mais tarde será muito mais difícil fazer alguma coisa. Né? Então, essa reação norte-americana, aquilo que a gente olha e fala não faz o menor sentido, talvez tenha uma explicação racional aí. Né? A melhor defesa é o ataque. E dessa perspectiva, né, a gente teria que, vamos lá, acreditar que a gente já tem um novo ator hegemônico consolidado, como a China, por exemplo, que estaria interessado em bancar os custos dessa liderança hegemônica. E aí surge a ideia dos BRICS. O Brasil participa dos BRICS. É fato que incomoda muito ao governo dos Estados Unidos, ao Trump em particular,
né, as afirmações do Brasil, né, de que há necessidade de criação de uma nova moeda reserva de valor no Sim. cenário internacional. É fato que isso ameaça os interesses de Washington de forma frontal. Muita gente enxergou no pacote de tarifas aplicado ao Brasil uma resposta direta a essa iniciativa. O Brasil aventou essa possibilidade na cúpula dos BRICS em Joanesburgo, né? O Brasil costuma falar, né, desse tema. Então, veja, mas de uma forma mais concreta, o que a gente observa, né, no desenvolvimento dos BRICS nos últimos anos, nas últimas cúpulas, né? A gente observa que houve um impacto muito grande das ameaças do Trump sobre a coesão do grupo, né? A gente observou que na última cúpula a gente não teve uma presença maciça de chefe de Estado, como nós já tivemos em outras ocasiões. Então, veja, eu acho que é muito incerto contar, né, com essa liderança hegemônica da China de uma forma concreta, de uma forma objetiva, como se isso fosse algo que tivesse materializado, né, num cenário aí nem que de médio prazo. Eu acho que isso não é real, né? Eu não acredito que a China esteja disposta a comprar essa briga nesse momento. Eu acho que há um horizonte de tempo, né, para a gente observar que tipo de iniciativa dos BRICS, né, vai, vamos lá, tomar forma e se consubstanciar de uma forma mais, vamos dizer assim, incisiva, ou uma forma mais responsiva a tudo aquilo que os Estados Unidos estão ensaiando em termos de política externa atualmente. Se a gente olhar, né, para a postura dos BRICS, né, nos últimos anos, a gente vai ver o seguinte: ele vem avançando, ele surge, né, como uma proposta, né, de alternativa ao modelo, né, dos bancos de financiamento ao desenvolvimento ocidentais. Ele surge com um novo design, né, que vai promover acesso a recursos para projetos de desenvolvimento dos países de desenvolvimento, né? E aí você olha a trajetória, né, da principal iniciativa dos BRICS, que foi o seu Banco de Desenvolvimento, né, e você vê que esse projeto ele acaba financiando objetivos que são das Nações Unidas, né, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, essa miragem de uma ordem alternativa está um pouco distante daquilo que os BRICS vêm concretizando, né, nos últimos tempos. Então, veja, aí tem uma vulnerabilidade muito grande, né? É preciso entender até que ponto a gente pode olhar para os BRICS como algo de concreto, como alguma coisa que vem desafiar em algum nível, em algum ponto, né, a ordem internacional da forma como ela está, né, sendo, vamos dizer assim, desconstruída, e, portanto, né, a gente opera numa carência de ordem, e as iniciativas do BRIC para prover algum tipo de regulação, né, para prover um cenário internacional com mais previsibilidade, um cenário internacional mais baseado em normas, né? Eu acho que essas iniciativas, até o momento, elas são muito tímidas, né? Eu acho que a tentativa de se fiar nesse desenvolvimento do Banco dos BRICS e das iniciativas de política externa, né, dos BRICS no momento atual me parece ainda temerária, né? Eu gostaria até de ouvir o Lier em relação a esse ponto, mas eu não vejo com tanta clareza isso se materializando, pelo menos no cenário presente ou de um futuro próximo, né? Então, eu acho que o momento é de ter uma cautela. A gente está, na verdade, operando sem, né, limites claros, sem regras, né? A gente está operando numa ordem internacional que cada vez mais, né, se articula e rearticula com base no improviso, com base no potencial reativo das economias às iniciativas de política externa dos Estados Unidos. Muito bem. Bom, meus caras, a gente vai chegando aqui no final do nosso programa, pegando a grande reta, mas eu tinha preparado uma pergunta aqui que eu quero fazer, porque são dois especialistas, né? E aí vou olhando para o Estado brasileiro e ia perguntar: que conselho dariam nesse momento, em breve considerações, ao embaixador ministro Mauro Vieira? Mas eu perguntaria, eu acho que a gente está num grau maior de complexidade, então, se pudessem olhar aqui, olho no olho com o presidente Lula, o que diriam? Presidente, conduza por aqui, vá por ali. O que diriam os dois para a gente terminar aqui esse ótimo debate, né? Já agradecendo imensamente aos dois o quanto colaboraram, né, a título de reflexão e proposições, né? Lier, com a palavra diretamente para o presidente Lula, como chefe de Estado, nosso mandatário, o que você diria? Vamos lá, sumariamente, então, né, nesse hipotético recado ao presidente Lula e, evidentemente, à liderança diplomática brasileira. Em primeiro lugar, o realismo ele se apega aos fatos, né, às coisas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem.
É óbvio que nós gostaríamos de um mundo muito mais democrático, inclusivo, né, aberto, né, à participação de todos os países, mas isso não se dá assim. Como eu disse logo no começo, as relações internacionais são relações de força, onde os interesses, né, se definem fundamentalmente em termos de poder. O presidente Lula sabe disso, né? A diplomacia brasileira, sempre muito bem qualificada, muito bem preparada, também tem isso muito claro. Né? Então, assim, do ponto de vista objetivo, né, o que fazer nesse momento? Né? A resposta à tua questão. Em primeiro lugar, negociar. Né? Negociar com os Estados Unidos os interesses nacionais, né? Negociar mecanismos a partir dos quais, né, nós possamos reverter essas medidas, entendendo que, embora o Brasil possa ser muito mais prejudicado do que os próprios Estados Unidos, os Estados Unidos também saem perdendo nessa guerra comercial. Né, produtos importantes, né, para os norte-americanos, como café, laranja, aço, né, máquinas e implementos, né, produtos que estão na pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos, né, como inclusive alguns derivados de petróleo bruto, dentre outros, né, podem encarecer, né, se essas contendas comerciais continuarem com o Brasil e com outros países, já que é importante dizer, o Brasil foi o país mais taxado, né, pelos motivos que aludi logo no começo da minha fala, mas não é o único país taxado. Uma outra questão fundamental é entender o seguinte: se os BRICS não tivessem uma repercussão fundamental nesse momento, né, a reação do presidente norte-americano não viria exatamente no contexto do final da cúpula dos BRICS. Então, assim, os Estados Unidos, sim, estão profundamente incomodados, estão, sim, profundamente impactados, né, pelo crescimento dos BRICS, não apenas do ponto de vista do seu Banco de Desenvolvimento, que é o NDB, também conhecido como Banco dos BRICS, mas fundamentalmente em função da articulação de atores e países, né, que estão se vinculando aos BRICS, que é um bloco que até aqui vem atuando de forma essencialmente institucional. Os BRICS não estão para romper a ordem institucional estabelecida, a governança global duramente construída nos últimos 80 anos. Quem está fazendo isso de forma singular são os Estados Unidos, não são as potências europeias, não são as potências asiáticas, não são os países latino-americanos. Então, assim, ao presidente Lula, né, e ao embaixador Mauro Vieira, né, o recado é muito simples: continuar negociando por um lado, sempre, mas diversificar os relacionamentos brasileiros. O Brasil não pode depender de um único país, de um único mercado. E, nesse sentido, os BRICS são, assim como a Rota da Seda chinesa, são, né, um dos principais canais a partir dos quais o Brasil pode descortinar muitos outros mercados, principalmente nesse momento em que o eixo geopolítico e geoeconômico do mundo se desloca do Atlântico para o Pacífico, e nós estamos aí criando os nossos corredores para nos integrarmos também à economia do Pacífico, através do Porto de Xangai e outras iniciativas. Então, assim, tenho certeza que a partir da liderança do presidente Lula e a partir da liderança, principalmente do nosso corpo diplomático, nós teremos soluções que vão preservar os interesses nacionais e a soberania brasileira, nos colocando num patamar, né, ainda melhor, né, em relação a essa crise, que é uma crise artificial gerada por um mandatário que parece muito mais uma criança do que o presidente da principal superpotência do mundo. Obrigado, Lier, e passo para ti, Ricardo. O recado, Pois né, é. ao presidente Lula e o seu, vamos dizer assim, preposto para a questão das relações internacionais, o embaixador Mauro Vieira, que é, uma referência para todos nós. Eu acho que aquilo que o Lier mencionou, né, é a única saída que, né, a saída mais, vamos dizer assim, mais prudente da perspectiva do interesse nacional brasileiro é investir muito na negociação, né? E aí, nesse investimento na negociação, talvez resistir um pouco, né, ao apelo, né, da política doméstica, né, de politizar essa questão, porque claro que a politização dessa questão traz dividendos políticos no curto prazo, mas eu acredito, sinceramente, que a resolução, né, ou a minimização, né, dessa imposição tarifária trará ganhos políticos num prazo médio e longo que são fundamentais para qualquer governo do Brasil. Então, e para a própria economia brasileira. Então, o apelo que eu faço é esse, né? Que se foquem mais na questão objetiva, né, da negociação, de buscar minimizar o impacto, né, que esse tarifaço pode trazer para a economia nacional, que está num momento delicado,
né? E isso em nome do Brasil, do interesse nacional e de todos os brasileiros. Eu tenho certeza que a responsabilidade que, né, pousa hoje sobre os ombros do presidente Lula, né, é construir um Brasil mais seguro, um Brasil mais feliz, um Brasil mais justo para a grande maioria da população brasileira, né, que já passou por tantos percalços, né, que merece um futuro mais digno. É essa que é o meu conselho. Obrigado. Bom, meus caros, olha, agradecer imensamente a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, em nome da presidenta Ana Tereza Basílio, agradecer a presença dos dois, o quanto isso contribuiu e contribuirá para a reflexão de todos nós que integramos o sistema da advocacia e que precisamos disso, de informação, de qualificação, né, que possa nos fortalecer ali na nossa função e no nosso papel, né, que é um papel de promover justiça. Então, muito obrigado, professor Ricardo Weber, muito obrigado, professor Lie Pires. Foi um prazer tê-los aqui e até a próxima. Com certeza, vamos preparar outros debates que muito nos enriquecem. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.